Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje é terça-feira da terceira semana do tempo comum. Hoje a igreja faz memória ao presbítero e doutor da igreja, Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele estudou no mosteiro beneditino, no Monte Cassino e nas grandes escolas do seu tempo. Ele tornou-se mestre nos centros de estudo de Paris, Oliveto, Roma, Viterbo e Nápoles. Ele também exerceu grande influência sobre o rumo do pensamento filosófico e da pesquisa teológica. Seus restos mortais se encontram no convento dos dominicanos de Toulouse, na França. Obrigado por me acolher em sua casa, por fazer comigo esse pequeno apostolado da palavra. Seja bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, peça a sua oração, coloque seu amém. Eu quero rezar com você. Vai ler a palavra de Deus, peçamos antes a Deus uma graça, como nos orienta Santo Inácio de Loyola. Que graça você pede hoje a Deus? Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor, para o teu servir. Hoje rezaremos com a carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo de 1 a 10. Diz assim: Irmãos, a lei possui apenas o esboço dos bens futuros e não o modelo real das coisas. Também, com os seus sacrifícios sempre iguais e sem desistência, repetidos a cada ano, ela é totalmente incapaz de levar à perfeição àqueles que se aproximam para oferecê-los. Se não fosse assim, não se teria deixado de oferecê-los. Se os que prestam culto, uma vez purificados, já não tivessem nenhuma consciência dos pecados. Mas, ao contrário, é por meio desse sacrifício que anualmente se renova a memória dos pecados. Pois é impossível eliminar os pecados com o sangue de touros e bodes. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo afirma: Tu não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Não foram do teu agrado holocausto nem sacrifício pelo pecado. Por isso eu disse: Eis que venho. No livro está escrito a meu respeito: Eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Depois de dizer: Tu não quiseste nem te agradaram vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado, coisas oferecidas segundo a lei, ele acrescenta: Eu vim para fazer a tua vontade. Com isso, suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. É graças a essa vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 39 e 40. Eis que venham fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Esperando, esperei no Senhor, inclinando-se ouviu meu clamor. Canto novo ele pôs em meus lábios, um poema em louvor ao Senhor. Eis que venham fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. O Evangelho está em Marcos, no capítulo 3, versículo 31 a 35. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram todos do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele, então lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus,
Este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Hoje, na nossa paróquia, aqui no Jardim 13 de Maio, a paróquia de Nossa Senhora Aparecida vai assumir um novo pároco. E esse salmo de hoje é um presente para ele, para o Padre Mário. Eles que venham fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Que ele possa fazer a vontade de Deus acima de todas as coisas. Que possamos evangelizar todos juntos essa comunidade. O evangelho de hoje, deste dia, em que Jesus ele está nos alimentando, nos mostrando que a nossa família ela pode ser alargada. A família da fé. Jesus está rodeado por uma multidão e alguém reivindica um parentesco legal. Lembrando, para quem não entende muito ainda, né, que irmãos aqui era parentela de primos que ele tinha naquela comunidade. Pois Maria só teve um filho, Jesus Cristo, tá certo? E no idioma deles, irmãos é um parentesco comum. Como hoje em dia os nossos irmãos, né, afastados, eles chamam uns aos outros de irmãos. Hoje em Hebreus, no capítulo 10, ele vai mostrar que a antiga lei ela foi prescrita. Agora não é mais o sacrifício de vítimas, nem holocausto, nem touros de bodes e carneiros que vão ser oferecidos no santuário. Era esse sacrifício que mantinha viva a consciência do pecado. Mas era um rito exterior. Um rito que não curava as feridas da alma, que tem origem na desobediência. E depois da queda dos nossos pais, nós somos inclinados ao pecado. É o pecado que realiza em mim e em você as mais fáceis quedas ao longo da nossa vida. Daí decorre esse estado de escravidão que eu e você permanecemos. E hoje o autor recorda, da carta aos Hebreus, que Jesus veio para fazer a vontade de Deus e não do homem. E com isso suprime o primeiro sacrifício. Olha só, é um caminho que nos leva diretamente a Deus, nosso Senhor. E ele sendo filho, abre aos homens e mulheres o caminho para a nossa salvação. E é por ser filho que ele foi obediente pela morte de cruz. E eu e você somos santificados pela graça dessa sua entrega. É como diz hoje o Salmo 39:40. Diz que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Marcos hoje, no capítulo 3, nós encontramos Jesus numa sinagoga pregando para aquela multidão. De repente ele é interrompido porque alguém fala: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí, querem falar contigo. Jesus olhou para quem estava ao redor dele, ou seja, aqueles que estavam escutando a palavra da salvação, aqueles que estavam sentados aos seus pés, ouvindo Deus falar, aprendendo de Deus a colocar em prática o evangelho da salvação. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que escutam, que sentam aos meus pés para viver esse ensinamento. Tem muita gente na igreja que é batizado, fez a primeira Eucaristia, fez a crisma, realizou o matrimônio, mas não gosta de estar sentado aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra e vivendo uma conversão permanente. Acha que só o oba-oba, a brincadeira,
faz isso, faz aquilo, vai levar ele ao céu. Cuidado, cuidado para não ficar do lado de fora com seus achismos, com suas razões. Jesus diz assim, quem fizer a vontade de Deus, esse vai ser a minha mãe, o meu irmão, o meu pai, vai ser meu parente. Eu pergunto a você, qual é a vontade de Deus na sua vida? Eu sei responder. A vontade de Deus é que eu escuto e esteja perto da sua palavra, do seu ensinamento. Nós temos que ouvir primeiro Jesus Cristo, para depois de ouvir a palavra de Deus, dizer assim, Deus, eu estou aqui. Estou aqui porque escutei a tua palavra, quero buscar a minha conversão, e a minha conversão me anima a viver essa palavra que nos salva, que nos purifica. É por isso que é importante eu saber um pouco da palavra da salvação. Nós não podemos ser da família de Jesus sem escutar a sua palavra diária. É pela palavra da fé, da escuta, da vivência, que eu me aproximo de Jesus Cristo. E aqueles que estavam aos pés dele, os parentes dele, mesmo não sendo consanguíneos, eram aqueles que escutavam, colocavam em prática seus ensinamentos. E quando as pessoas ao nosso redor, no nosso trabalho, na comunidade, acham que Deus é obrigado a escutar a palavra todos os dias, isso é besteira. Não. A primeira coisa que eu tenho que fazer todos os dias é escutar a palavra de Deus. A segunda coisa é colocar ela em prática. A terceira coisa é evangelizar, passar para as pessoas aquilo que meu coração se converteu. É a vontade de Deus. Que nós sejamos discipulados, que vivamos essa santidade eterna, a santidade de estar sempre ao seu lado. Então, nessa liturgia, peçamos a Deus a graça de termos o parentesco religioso com Jesus. Que nós estejamos também sentados, ouvindo a sua palavra e colocando em prática os seus ensinamentos, para que nos possamos nos tornar verdadeiros irmãos, irmãs, pais, mães de Jesus nessa terra e um dia no céu. Amém. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Um abraço fraterno para você, Ailton. Fique com Deus e Nossa Senhora.